Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Conteúdo saindo um pouquinho tarde nesta segunda-feira, mas importante sempre atualizar vocês sobre o Leão Azul Paraense, que segue no mercado da bola. Mais dois atletas aí com contrato fechado para 2026 e atletas também caindo com seus nomes no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e que já podem estrear no próximo sábado contra a equipe do Bragantino pelo Parazão 2026. Tá vindo mais um Parazão e o Leão Azul vai em busca do bicampeonato. E eu também quero conversar com vocês sobre estrutura, falar um pouco aqui sobre gramado, inclusive gramados aí pelo Pará. Tem uma informação importante sobre o segundo jogo do Clube do Remo no Parazão e falar também sobre as melhoras que estão acontecendo na estrutura remista no Bampará Baenão, a nossa casa para esta temporada. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo falando primeiramente sobre estrutura. A gente viu ontem o grande problema do gramado do Mangueirão, né? O grande prejuízo para o espetáculo que foi aquela qualidade de gramado. A gente sabe que ocorreram shows aí no Mangueirão e, inclusive, né, uma informação que saiu de aquelas placas que colocam para os shows que ficaram ali por mais de 10 dias e, claro, que prejudicaram toda a qualidade do gramado. Mais uma vez eu vou reiterar aqui, pessoal. O Mesquita, que é o profissional que cuida do Mangueirão com muita competência, coitado, não tenho culpa alguma do que ocorreu lá no Mangueirão, desse problema no Mangueirão. E, inclusive, agora vai ter uma força-tarefa liderada pelo Mesquita para recuperar esse gramado para o jogo de sábado do Clube do Remo contra o Bragantino. A promessa, claro, é que esse gramado esteja melhor. O que aconteceu, pessoal? Além, claro, dos shows que ocorreram, deixaram, né, essas estruturas dos shows por muito tempo e você sabe que a grama precisa respirar, precisa, né, pegar chuva, pegar sol para poder ter vida. Infelizmente não cuidaram o suficiente por conta dos shows também, mas muito em função também das peladas que ocorreram no final do ano no Mangueirão. Infelizmente tem essa negligência, né, usam o Mangueirão para fazer pelada, e o estado do gramado está desse jeito. Lamentavelmente, o principal palco do futebol paraense passando por isso. Eu estava, inclusive, né, hoje nas redes sociais, a galera do portal Chumbo Grosso, um abraço para meu amigo Rodrigo Cabral e também para o Landuzinho, postaram, né, as fotos lá do Modelão, o estádio da cidade de Castanhal, que vai receber jogos do Parazão 2026 e tem uma possibilidade grande do Remo jogar por lá no Campeonato Paraense, após o repá, inclusive. E o gramado do Modelão, muito bonito, inclusive muito parecido, né, aquele tobogã ali com o Baenão pintado de azul marinho. E é um exemplo de cuidado. Claro, o estádio recém-inaugurado, tem que ter realmente um gramado de qualidade, é óbvio, né? Mas é um exemplo de gramado aí no nosso estado. E claro, não tem como deixar de falar do Bampará Baenão, que está pronto para receber o elenco remista a partir desta terça-feira, inclusive com os vestiários reformados e com uma estrutura muito bacana. Deve ter uma plotagem, inclusive, né, de um dos patrocinadores do Clube do Remo aí, com o nome dos jogadores, uma customização ali com a numeração dos atletas, para ficar algo muito padronizado. E claro que o Baenão vai ser preparado aí não só para o Remo treinar, como também para o Remo receber algumas partidas do Parazão e quem sabe da Série A do Campeonato Brasileiro, já que o CT, né, lá para frente vai servir, obviamente, como o nosso centro de treinamento, é por isso que é CT, né, mas lá para o meio do ano realmente é que a gente vai ter o CT, então o Baenão vai ser a nossa casa de treinos e também local de algumas partidas do Remo em 2026. Ainda segue, né, aquela galera
pedindo para que o Remo pinte de azul marinho, vai não, pinte as arquibancadas também, o lado de fora, enfim. Isso aí é com a diretoria, mas a estrutura está pronta para receber os atletas depois da pré-temporada lá em Pernambuco. Tem uma informação importante sobre o segundo jogo do Clube do Remo no Parazão 2026, né? O Remo vai enfrentar o São Francisco. Por enquanto, na tabela do Parazão, tá, que esse jogo vai ser lá no Estádio Municipal de Belterra. Entretanto, não tem as mínimas condições ainda o estádio de lá para poder receber jogos do Parazão. Inclusive, tem uma expectativa que o estádio do São Raimundo ainda fique à disposição para as equipes de lá. Caso não tenha realmente estádios à altura, no caso de estrutura, para receber o jogo do Remo, que não é só questão também de arquibancada, mas é questão também da transmissão dos jogos do Paraense, inclusive com o próprio VAR, aí tem uma possibilidade desse jogo contra o São Francisco mudar de local. E aí, claro que a gente vai aguardar para saber se vai ser realmente no oeste do estado ou se vai ser em outro estádio aqui do nosso imenso Pará. Beleza? Então a gente vai aguardar, mas muito dificilmente o Remo vai jogar lá no Municipal de Belterra contra a equipe do São Francisco. Amigos, o Clube do Remo regularizou mais 3 jogadores no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e que já podem estrear com a camisa remista no jogo de sábado contra o Bragantino pelo Parazão 2026, jogo de abertura aí do Campeonato Paraense, né? O Clube do Remo regularizou no BID o Carlinhos, centroavante, vindo lá do Flamengo, o zagueiro Kaique Almeida, que esteve no elenco remista da Série B, titular, inclusive, nos últimos jogos, e o Cauã, aquele zagueiro que veio do Botafogo emprestado e que nem jogou em 2025, também teve seu contrato de empréstimo renovado e está já com seu nome no BID. Esses 3 jogadores podem estrear pelo Remo já no próximo final de semana contra a equipe do Bragantino. E o Remo também anunciou no BID a rescisão contratual com o atacante PH, né? Aquele mesmo que veio do Santa Rosa e que teve poucas oportunidades em 2025 pelo Leão Azul. O PH está com seu contrato de empréstimo também encerrando com o Clube do Remo e deixando a equipe remista. Amigos, o Clube do Remo já tem contrato assinado aí com o volante Zé Wellison e com o goleiro português André Moreira, né? O José Wellison a gente já sabia que já estava fechado, já está inclusive vindo para Belém, mas faltavam alguns detalhes no seu contrato para assinar e para ser atleta remista. E o André Moreira, né, o goleiro português, que já está com uma passagem marcada para Belém e deve estar desembarcando em breve na capital paraense. Muita gente ainda aguardando, né, o camisa 10, mas como a gente trouxe no vídeo do meio-dia, a situação do Lucas Lima e do próprio Vitor Bueno são nomes que interessam sim a diretoria do Clube do Remo, e o Leão Azul segue aí no mercado em busca desses jogadores, desse armador principalmente. O Remo deve trazer mais um lateral esquerdo, quem sabe também, né, um volante, mesmo com a situação do Leonel Pico aí bem encaminhada, né, para fechar com o Leão Azul, e ainda vai em busca de outros jogadores, porque o Remo sabe que o seu elenco ainda não está pronto, principalmente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é o Remo que segue se movimentando, vai inscrever os atletas para o Campeonato Paraense, mas principalmente para a Série A do Brasileirão. O Diego Hernandes, muita gente está perguntando por que ele não jogou na partida de ontem, porque o Diego Hernandes teve um mal-estar, né? Acabou aí não estando 100% para esse jogo e acabou poupado desta partida contra a equipe do São Francisco. A mesma coisa, o Patrick de Paulo não jogaram, né? Por conta da questão da documentação que ainda falta chegar para o Clube do Remo, e aí sim o nome deles cair no BID da CBF. E detalhe, para o jogo de sábado contra o Bragantino, com certeza teremos mudanças do time remista, até porque o Osório ainda está movimentando o elenco, ainda está fazendo testes, o Remo ainda está numa espécie de fase de pré-temporada. Ontem foi apenas o primeiro jogo contra o Águia, muita coisa evoluir, com certeza a gente vai fazer mais mudanças, mais testes nesse elenco remista, visando, claro, repito, no dia 28 de janeiro, daqui a 9 dias, contra o Vitória no Barradão, e antes tem o jogo contra a equipe do Bragantino, beleza? E olha, sobre esse jogo do Vitória, em breve vou trazer uma novidade para vocês aqui no canal, que vocês vão gostar bastante, inclusive para toda a temporada aqui no Chaves Remista. É isso, meus amigos, mais uma vez eu peço que você deixe o like aqui no vídeo, hype o conteúdo, verifique a tua inscrição e comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto,
Valeu!